Boa noite, sou diretor de Inovação, Ensino e Pesquisa da Nefroclínicas BH e estou aqui hoje com o Dr. Leandro Augusto, que é psiquiatra. Eu vou dar a palavra para ele, mas antes eu queria te agradecer, Leandro, pela disponibilidade. Num tempo de crise, é muito bom escutar, eu tenho certeza, palavras de esperança, não só para os nossos pacientes, mas também eu tenho uma série de médicos, de profissionais de saúde aí nos acompanhando. Tenho certeza que vai ser muito bom. Então, obrigado pela sua participação. Eu queria que você começasse se apresentando e contando seu background. Zé Neto, então é um prazer estar aqui hoje. Minha formação foi em psiquiatria. Depois eu trabalhei 11 anos com pesquisa em psiquiatria, neuroimagem, transtornos de humor. E tem uns 10 anos que eu saí da pesquisa, já tem uns 10 anos que eu me dedico para a prática de consultório e treinamentos. Basicamente no conceito de desenvolvimento humano. Show de bola, show de bola. Nesse momento agora, interessante, né, Zé Neto? Você falou da questão da esperança, né? Nesse momento de crise, eu tenho trabalhado muito com meus pacientes. É muito comum que as pessoas estejam focadas no negativo agora, né? Na crise, nessas incertezas, inseguranças. E é exatamente isso que eu tenho trabalhado com eles, assim, que uma das saídas, talvez a principal saída que a gente tem nesse cenário de crise é reencontrar a virtude da esperança, né? E o primeiro passo para ter esperança é crer, ter fé no outro, ter fé em si e ter fé no futuro. Então, o que eu tenho trabalhado muito assim, como que você constrói o seu futuro, né? Porque se você não direciona para onde você vai, qualquer lugar pode ser. E aí, então, os outros irão construir para você para onde você vai, né? A questão é muito essa, né? Como que você vai construir o que você quer ter. Leandro, eu vou aproveitar isso que você falou, isso me veio à mente algo que eu tenho reparado. Aquela famosa frase do poeta romano Juvenal que diz mens sana in corpore sano, é algo muito batido, né? A mente sã num corpo são, mas que de uma certa maneira eu acho muito pouco valorizado dentro da medicina. Medicina que se esqueceu da base, né? E eu falo isso, a gente estava conversando um pouquinho antes da live. A Nefroclínicas, ela nasceu sobre esse pilar de resgatar alimentação, saúde mental, movimento, como coisas indispensáveis para uma saúde na amplidão. Como é que você vê essa desconexão dos profissionais com um assunto tão importante como saúde mental? Infelizmente, a gente vive um período, né, Zé Neto, do que a gente chama aí de ciência salame, né? Foram fatiando tudo, né? Foram fatiaram os quadros clínicos, fatiaram o cérebro, né? E aí, então, a gente tem uns que abordam somente a parte biológica, outros que abordam somente a parte psicológica, como se a gente fosse dividido em duas partes, né? Quando é tudo coisa só, né? A gente tem uma mente biológica, a gente tem uma mente psicológica, vamos falar assim, e o corpo. Você comentou, então, a questão do corpo. Uma das coisas que determina o estado que você vai apresentar, o nível geral de emoções e sentimentos e afetos, é o corpo. Se seu corpo não está funcionando bem, é mais do que claro que a sua própria mente não irá funcionar bem. O exemplo que eu dou com frequência é quando você está gripado, né? Quando você está gripado, claramente, os seus pensamentos vão mais para o negativo, você tende a pensar o mundo de uma forma mais pessimista, né? Então, inclusive, eu costumo falar, se a pessoa está mais grave no momento de saúde, em que ela está mais agudamente doente, um quadro mais grave, eu falo, agora não é hora de tomar grandes decisões. Porque nesse momento agora, sua mente não está funcionando em sua plena potencialidade. E a forma de você trabalhar o corpo, você colocou que você é subdimensionado, eu concordo 100%, você pode trabalhar o corpo tanto no basal, né, a prática regular de atividades físicas, a alimentação, mas tem uma coisa que as pessoas quase ninguém tem noção, que é você trabalhar o corpo nesse exato minuto, como que você vai utilizar o seu corpo, como você utiliza o seu corpo no dia a dia, a cada momento. A forma como você utiliza o seu corpo determina o seu estado de emoções. Quem quiser brincar aí agora, de se recostar na cadeira ou no sofá, né? Colocar a cabeça lá bem para baixo mesmo, né? E ver como é que vai se sentir. E depois chegar e pegar e assumir uma postura uma postura em que você vai estar com o peito mais adiante. Só já muda o estado de emoções.
E é algo que eu costumo colocar, a gente. Era algo para o médico saber desde a faculdade, né? Mas não é dado isso, né? A gente estuda outras coisas, né? E falta o básico. Você comentou no início a respeito da esperança e você citou da importância da crença, da fé, dessa mentalização. Talvez esse seja o primeiro passo, mas depois vem o segundo, que é a ação. Como fazer isso no momento onde você mesmo falou que, apesar das pessoas não estarem agudamente doentes, eu vejo uma doença aguda do ponto de vista mental. As pessoas não estão bem, existe uma pandemia de medo, de pânico instalada. Perfeito, perfeito. Bom, primeiro ponto é o seguinte: se a gente vai trabalhar esse, você acha que é o principal aspecto, pelo que você quer esperar? Pelo que você vai esperar? Porque a esperança é a esperança de algo. Eu tenho escutado muito que a gente não tem certeza do que vai acontecer, e aí, por conta disso, não dá para fazer muita coisa, né? Mas não é a certeza que faz a gente agir. O que faz a gente agir é a esperança. Você educa bem seus filhos na esperança que eles se tornem pessoas boas. Você estuda, quando você decide estudar, quando você decide aprender, quando você decide evoluir, é a fé em um futuro com mais conforto, com mais segurança, com mais satisfação, que realmente promove a ação no momento presente. Só que se você não sabe pelo que esperar, por que você vai agir? Então, o primeiro ponto é saber pelo que esperar. Eu tenho convidado muitos meus pacientes a escreverem, né? Como a mente é fugidia, a mente te dá várias possibilidades, eu tenho convidado, escreva qual futuro você quer ter. Qual futuro você pretende vivenciar. É claro que sempre eu escuto várias objeções, mas isso vai me colocar sob pressão. Bom, o ser humano ele vive sob pressão, é a pressão que nos faz crescer. Por isso que toda crise é uma oportunidade, porque a crise, obrigatoriamente, ela te tira da zona de conforto. Obrigatoriamente. Na zona de conforto, a gente fica simplesmente parado esperando o mundo rodar, né? A gente não define para onde que a gente quer ir. Então, para ter ação, primeiramente eu tenho que ter para onde eu quero ir. Senão eu vou viver por necessidade. Você pode viver ou por necessidade ou por objetivos. Mas o que realmente, Zé Neto, faz a diferença, eu diria que 80% do processo da esperança está nos motivos pelos quais você quer chegar a esse ponto. Como a gente já vive aí décadas de, digamos, um deterioro cultural, a própria educação, ela tem a forma como a educação é dada, a partir de um conteúdo fixo, a partir de algo que não te ensina realmente a pensar. Ensinar a pensar não é ensinar a criticar. Ensina só a criticar, não. Ensinar a pensar, você pode criticar e aí propõe uma solução. Quando você tiver a solução que você pensa que pode ser interessante, e pesquisa quais são os motivos. Por que eu quero ter essa solução? Por que eu quero ter esse objetivo? Pelo que eu quero esperar? Né? Posso dar um exemplo? Claro, deve. Interessante, né? Eu tenho uma paciente renal crônica, né? Um quadro em hemodiálise já há algum tempo, e é um quadro grave. Um quadro grave. Essa paciente, ela já amputou uma das pernas e ela perdeu a visão. Por que ela gostaria, por que ela iria ter... Bom, acabei dizendo, né? Ela precisa de motivos para ir adiante. O termo motivação é isso, né? Motivos para a ação. E somente ela poderia procurar esses motivos. Então ela está lá em hemodiálise, 3 vezes por semana, uma perna amputada, sem a visão. E sabe quais são os motivos dela? Que interessante. Ela é professora e ela decidiu, então, que os motivos que são mais importantes para ela, primeiramente, é contribuir para o outro. Esse é o motivo universal. Se a gente tem esse motivo em frente da gente, adiante de nós, esse já é um ponto fundamental para a gente querer se colocar em ação. E o motivo para ela é poder passar, esse principal motivo, poder passar a experiência dela para os outros, mostrando que não é a limitação que define, mostrando que é exatamente o ponto onde ela quer chegar. Você sabe qual que é o ponto onde ela quer chegar? Ela começou a aprender a leitura braille. E no começo ela pedia para a mãe dela ler livros para ela. Mas isso não durou
durou pouco tempo, porque ela descobriu os audiobooks. Então, hoje, o que ela pede auxílio é na hora de colocar quais livros que ela quer, qual livro que ela quer ler no dia. A mãe dela só lista para ela, ó, aqui tem esse e esse. Ela define, então, qual que ela quer escutar, né? E ela também já está tendo uma expertise da datilografia. Então, ela ainda já está conseguindo escrever as ideias dela. Então, já está conseguindo utilizar audiobooks, escrever. O Braille ainda está em evolução e a motiva muito querer ser um exemplo vivo para os futuros alunos dela. E a coisa é tão interessante que o namorado dela estava insistindo muito que ela se aposentasse, ela terminou o namoro. Porque assim, não é por aí. Poxa, o cara está mandando eu aposentar, falando para eu aposentar. Não, eu quero meu futuro aberto. Né? Porque a esperança te abre para o infinito. E no infinito você escolhe a possibilidade que você quer. É claro que não é tão simples assim. Mas apesar de não ser tão simples, tem um método. Você escolhe o que você quer e aí você coloca todos os motivos possíveis para aquilo que você quer. E você vai achar vários motivos interessantes. Né? A questão é onde que você coloca o foco. Você deu um exemplo bom aqui de uma paciente renal crônica, que é a cara da Nefroclínicas. Eu acho que a gente pode falar Sim. de um modo geral para o paciente crônico. Por onde começar, Leandro? O que fazer? Porque realmente aquele baque é enxergar sua Uhum. vida mudando dali para frente, de onde tirar Uhum. forças para conseguir essa motivação, esse propósito e acender essa esperança. Bom, por onde começar? A primeira coisa, quando a gente está diante, né, falando de um paciente, né, ou diante de um familiar que está diante de um diagnóstico desse, né, de um quadro que vai mudar a vida dessa pessoa, primeiríssimo ponto é escutar. A gente escutar essa pessoa, compreender o que está acontecendo com ela, entender, né, é o que a gente chama de escuta ativa. Simplesmente entre no universo dela. Né? Entenda o que ela está passando, sinta o que ela está sentindo, perceba o que ela está pensando, né? Peça para ela te comunicar o que ela gostaria que ocorresse, o que ela precisaria que ocorresse. Primeiro ponto é isso, a pessoa se sentir compreendida. Porque quando você compreende o outro, isso abre a perspectiva do outro. Retira o outro da perspectiva da solidão. Então, esse é o primeiro ponto, mediante o diagnóstico. É o que eu trabalho com mais frequência. Né? É interessante, Balint, que era um clínico, Michael Balint, ele tinha um livro que chamava 6 minutos, 6 minutos para o paciente. O Balint, ele era um psiquiatra que escrevia para os clínicos. 6 minutos, Zé Neto. Tenta escutar o outro 6 minutos, simplesmente acompanhando. O que é acompanhar? Entrando no universo dele. Isso já faz muita diferença. Isso faz diferença para qualquer coisa que você quiser na sua vida. Se você conseguir compreender o que ele está sentindo, pensando e quais são os objetivos dele, não somente abre. E uma dica para quem quiser influenciar outras pessoas também, a principal forma de você influenciar uma outra pessoa, a principal ferramenta, é saber quais são os objetivos dessa pessoa. Porque quando você compreende isso, a pessoa automaticamente se coloca numa posição de querer também colaborar com seus objetivos. Né? Só um detalhe para mostrar a importância de você conseguir compreender o outro. Uma vez isso feito, o primeiro ponto é o beabá. Né? O beabá é, ok, a gente está aqui no ponto A, eu vou para o ponto futuro, ponto B. Tá, qual que é o ponto B? O que eu quero esperar? Então, a primeira questão é, para a própria pessoa, ela saber pelo que ela quer esperar. Porque é a esperança que mobiliza a mudança, que viabiliza a vida do ser humano. Claro que no início a pessoa vai estar impactada com aquela situação. Eu creio que tem que dar um tempinho aí para ela poder elaborar, mas já convidando para isso. E se tiver algum exemplo para você poder mostrar que isso é possível, bom, aí é mais interessante ainda, porque a pessoa passa a ter um modelo mental, porque ela vai ter que construir um novo modelo de mundo. A partir da hora que ela tem esse novo modelo de mundo, aí realmente é partir para a ação. Né?
mas é partir para ação também, dependendo do que você vai focar. Tem muitas coisas que a gente pode aprender e desenvolver em relação a como pensar, sabe, Zé Neto? A forma de pensar, ela cabe a gente conseguir desenvolver isso, né? Quando eu penso algo, eu penso. Bom, basicamente, pensar é perguntar, né? Em cada situação, eu entro num recinto novo, eu entro num restaurante, né? Eu vou pensar, eu vou perguntar automaticamente, né? O que é isso e o que isso significa. O ser humano está o tempo todo rastreando riscos e benefícios. Depois a gente pergunta o que é isso, o que isso significa, a gente age, a gente parte para ação. Bom, então eu posso me sentar nessa cadeira para jantar, por exemplo. Só que a forma de perguntar o que é isso, tem como a gente treinar a nossa mente onde que eu quero focar. Eu quero focar no passado, eu quero focar no futuro. Eu quero focar no que já aconteceu, nas dificuldades que eu vivi, que todos nós vivemos muitas dificuldades, né? Somos brasileiros. Crise para nós é corriqueira, né? A gente passa por várias crises. Eu vou focar no passado, no que já ocorreu, ou eu vou focar daqui por diante o que pode ser feito? Eu vou focar na dificuldade ou na oportunidade? Eu vou focar em mim ou eu vou focar nos outros? Outra coisa também produz um impacto muito bacana, quando a gente lembra a pessoa de uma das suas almas, que é contribuir para o próximo. O que é contribuir para o próximo? Para quem que você preza, quem você ama, a sua família, as pessoas próximas, as pessoas que você tem no seu coração, como que você pode facilitar o crescimento, a evolução dessa pessoa? E isso precisa de ser lembrado, porque a gente esquece isso. Né? A gente esquece. Claro que depois que você treina a sua mente, fica automático. Em seguida, qual o significado que você vai dar para a situação? É o fim? Né? Estou com um diagnóstico de uma doença? Ou é o começo? Quando com isso daqui por diante? É uma punição ou é uma premiação? Premiação como? Premiação no sentido de que toda mudança implica em crescimento. A pessoa pode escolher não crescer, tá? Pode deprimir, é verdade. Mas a depressão também tem um tempo, tem um período. 99,9% das vezes, em algum momento vai sair. E depois que sair, vai obrigatoriamente crescer. E eu acho, Leandro, que dentro desse contexto, nós, profissionais de saúde, lá na Nefroclínicas, a gente tenta isso através de uma equipe multiprofissional. Você pode tentar baixar esse sarrafo, fazer com que essa transposição para o lado de lá seja mais fácil, seja mais leve. E eu queria aproveitar e te perguntar aqui, dentro desse contexto aí de proatividade, porque você deu o lado da, vou colocar, a passividade de você ter uma escuta ativa, não que aquilo não tenha nenhum grau de atividade, mas sendo proativo. A doutora Janaíne Paixão, que trabalha lá conosco, nefrologista. Leandro, você poderia falar um pouquinho a respeito de programação mental? Tem como nós, profissionais, atuarmos de uma maneira pragmática para ajudar os nossos pacientes em momentos de dificuldade, seja dentro da pandemia ou fora dela? Sim. Sim, e você falou baixar o sarrafo, né? A gente pensar no que pode ser feito pragmaticamente. Né? Zé Neto, me ocorre aqui algumas possibilidades. Existem várias possibilidades. Acho que o primeiro ponto eu já coloquei é estabelecer aonde que a pessoa quer chegar, ajudá-la a pensar aonde que ela quer chegar. Né? Mas tem como você trabalhar mais coisas de uma forma até simples. Né? Então, deixa eu colocar isso em etapas, né, de desenvolvimento. Primeira coisa, você reconhece junto com a pessoa a dificuldade dela. É o que eu coloquei, a pessoa tem que se sentir compreendida. É necessário. Imagina você ir conversar com um colega, conversar com um amigo ou ir ao médico e perceber que não foi compreendido. Tem um livro interessante que ele fala dos primeiros 90 segundos. Né, da primeira impressão, dos primeiros 90 segundos. 1 minuto e meio. 1 minuto e meio que você dá para quem está junto, né? Você escuta essa pessoa e você entra, né? Simplesmente compreende. Você compreende a dificuldade dela. Para você poder ajudar a pessoa no próximo passo, identifique junto com ela o que ela precisa, né? Após identificar então o objetivo, se você conseguir unir o objetivo à necessidade, melhor ainda. E veja se ela é capaz.
99,9% das vezes, a pessoa é capaz. Como que você sabe se ela é capaz? Peça para ela contar um pouco da história dela, entre junto com a história, né? Quantas vezes na sua vida você já não deve ter passado por dificuldades que você olha assim, nossa, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir transpor essa situação? Será que eu vou conseguir transpor esse momento? Esse momento de crise está tendo muito essa situação, né? Será que eu vou conseguir transpor esse momento? Mas geralmente não vem dessa forma, geralmente vem, não sei o que eu faço, não, tá tudo parado, né? E aí você pode lembrar a pessoa das vezes em que ela superou os momentos difíceis. Todo mundo já teve momentos difíceis em relacionamentos, quase todo mundo já teve dificuldades na profissão ou na vida financeira, né? Todo mundo tem uma família que vai apresentar algumas dificuldades, embora a família seja o suporte, a base de tudo, né? E você também pode pesquisar junto com a pessoa o que ela pretende fazer, como que ela pretende crescer, como que ela pretende se desenvolver. Tem 2 pontos que eu chamo de necessidades da alma, que é a contribuição para o outro, a contribuição para além de si e o crescimento, o desenvolvimento próprio. Todo ser humano quer crescer, desenvolver e auxiliar o outro. Claro que em graus, né? E tem quadros psicopatológicos que isso não acontece, mas é quadro psicopatológico, vamos falar da grande maioria. Quando você convida a pessoa a pensar, por exemplo, essa paciente minha que eu falei da amputação e da visão, né? O que a gente começou trabalhando, ela chegou lá, estava num quadro depressivo e desalentada com a vida e com o futuro. O que a gente começou trabalhando ok, essa é a sua situação, né? Ela é muito religiosa, né? Eu coloquei como 90%, 90,31% da população brasileira é cristã, né? Graças a Deus, né? Então eu trabalhei com ela, ok, né? Dada a sua crença, a sua fé, o que Deus gostaria que você aprendesse? Essa situação é uma chance de você aprender o quê? E as palavras que a gente utiliza, elas são muito importantes. Falasse para ela o que você tem que aprender, bom, não ia dar muito certo, né? A questão é o que a pessoa pode aprender, como que a pessoa pode se desenvolver, né? Lembrei aqui de uma situação de um paciente meio urgente, isso, né? O que ele pode se desenvolver, o que ele pode auxiliar o próximo. Né? Um dia, numa discussão com a mulher dele, virou e falou assim para ela, assim, tá, deixa eu te falar o que você tem que aprender, então. Né? Não funciona. Gentileza com as palavras, né? O que você pode aprender, o que você pode desenvolver, né? Como que você pode utilizar essa situação da melhor forma possível. Essa situação é uma chance de você aprender o quê? Eu tenho pacientes que fazem uma colinha com essas frases e colocam na carteira, mediante alguma situação que está sentindo ou ansioso, ou angustiado, ou irritado, ou mais triste. Porque essas perguntas, elas colocam a mente no positivo. Né? Leandro, então, a partir desse nosso amigo... ponto... Não pode terminar, que atrasou, eu não vi que você não tinha continuado. Pode terminar. Não, pode continuar. Não, você falou que a partir desse ponto, que fugiu a internet, para mim você tinha terminado o seu raciocínio. Tranquilo. A partir desse ponto, você abre a mente da pessoa, e como eu falei, se você fizer essa pergunta para você mesmo, você também abre sua mente. Tem outras formas também de fazer isso, outras perguntas, a partir do gestual, enfim, tem diferentes possibilidades. Mas a partir da hora que você abre a mente do outro, ele já começa a entrar nisso e começa numa colaboração mútua. Muitas vezes que a gente tem que ter só esse roteiro para conseguir destravar, vamos falar assim, a mente subconsciente, para começar a entrar nisso junto com a pessoa. Leandro, você comentou desde o início da live uma série de coisas que eu tenho cada vez mais visto numa prática que virou uma rotina para mim, que eu olhava como um certo desprezo e que depois eu vi que definitivamente estava muito longe de ser algo fora de contexto científico, que é algo que o Fernando está comentando aqui, nosso amigo Fernando Lucas, que é a meditação. Tem mais ou menos aí quase um ano que eu pratico a meditação e vários desses treinamentos do subconsciente eu tenho percebido uma modificação assim
muito significativa na minha vida. Você acha que isso ainda é algo muito subvalorizado e que é algo tranquilo, barato, de fácil acesso e que a gente poderia estar utilizando de uma maneira muito mais ampla na nossa população? Mas com toda certeza, certamente. A meditação você faz em um ano, eu devo ter começado, provavelmente, não tem muito tempo também, tem uns 3 a 4 anos, eu faço 5 minutos toda manhã. Vou além, é 3 a 5 minutos, 3 a 10, uma média 5. Né? Quando você faz, você que já começou também, Zé Neto, você sabe, quando você faz a meditação, você, naquele exato momento, você já começa a fortalecer a sua mente. Você começa a alinhar os seus sentimentos. Você começa a determinar como que você quer que seu dia transcorra. Tem várias técnicas. Eu acho que uma das coisas que as pessoas utilizam pouco é porque no mar de informações desencontradas que a gente tem hoje em dia, é difícil muitas vezes saber quais que são realmente as técnicas que funcionam, as práticas que funcionam. Mas a meditação, as pessoas fazem muita meditação focada na respiração. Não sei, é essa que você faz, geralmente? É. Tem uma outra que eu costumo utilizar, que é a meditação focada, chama integração corpo-espaço. Você fecha os olhos e você sente, percebe todo o ambiente ao seu redor, em todas as direções, uma direção por vez. Então você sente a temperatura, você escuta os sons, você percebe o seu corpo, você integra o seu corpo no espaço. É extremamente simples. E você integra em todas as direções, chão e alto. 5 minutos que você faz isso, você observa um estado de humor, de pensamentos e de energia diferente. E se você quiser, você ainda pode colocar ao final da meditação, eu costumo colocar 3 objetivos para o dia. Eu costumo colocar 3 pontos centrais que eu quero fazer no meu dia. Seja ler um texto, seja desenvolver algum texto, escrever, seja aqueles bem específicos e ainda sempre repasso os gerais. O que eu chamo de gerais? Como que eu vou cuidar do meu dia, como que eu vou cuidar da minha família, como que eu vou atender meus pacientes, como que eu pretendo que seja o meu crescimento, minha evolução. Zé Neto, eu fico meia hora toda manhã em programação mental. Esses 5 minutos faz parte disso. E depois que eu coloquei isso na minha vida atingiu um outro patamar. E como tem muitas informações destradas mesmo, quem me ensinou foram meus pacientes. Foram com eles que eu fui aprendendo o que realmente funciona e o que não funciona. Eu fui aprendendo com eles. E eles que foram me convencendo. Depois do 80º paciente fazer meditação, deve ter alguma coisa nisso. Né? Depois do... Não sei qual paciente também, que tinha objetivos claros, objetivos bem definidos, metas de futuro imediato para daqui a um mês, para daqui a 10 anos, metas para o dia. E aí, meus pacientes foram sendo a minha triagem. E depois que eu tive, com o tempo aí eu já atendi mais que 20 mil pessoas. Aí eu fui para as teorias, aí eu voltei e apliquei em inúmeros pacientes também, vi quais funcionavam. Naturalmente, as que for também, eu incorporei. E a meditação é uma delas. Né? E eu dou essa dica. No final, coloco objetivos do dia, aqueles objetivos de coisas que você quer fazer, que você pretende. Né? E eu sempre faço, como eu falei também, essa programação. Eu chamo de programação virtuosa. Né? Os morais, as 3 virtudes teologais e coloco como que eu quero que o meu dia transcorra. E uma delas é a esperança. E é interessante, é muito legal, lembrei que de uma certa maneira, eu tenho mais ou menos um ano, eu comecei a meditação e eu comecei a ter uma rotina da manhã, muito parecida com essa sua, onde eu, além disso, eu me dou ali um tempo de leitura de algo não relacionado à medicina, eu me dou ali o tempo da meditação, eu tenho uma rotina específica que eu sigo e meu dia transcorre de uma maneira muito melhor. E onde é que eu quero chegar? À noite, eu também tenho uma prática que, inclusive, eu venho trazendo isso para os meus filhos, que é
o hábito de agradecer, de, mesmo num dia que talvez não tenha sido perfeito, você tirar coisas dali que, de uma certa maneira, eu olhava para aquilo e achava aquilo piegas até. E é engraçado como que parece que você dorme melhor, você dorme mais tranquilo, e eu tenho pedido para meus pacientes, mesma coisa que você, escrever. Escreve 3 coisas que você é grato pelo que aconteceu. Como é que você vê isso na sua prática clínica, Leandro? Bom, o exercício diário de gratidão, se você for escolher uma técnica de desenvolvimento, escolha, tenha objetivos claros, saiba os motivos e faça um plano. Se você for escolher uma prática diária, só puder escolher uma, graças a Deus a gente pode escolher N, várias. Se você puder escolher uma, escolha o exercício diário de gratidão. A diferença é brutal. Eu falei da minha rotina, no segundo que eu acordo, antes de eu colocar o pé no chão, eu acordei, tô com o alarme, saio da cama. Antes de eu colocar o pé no chão, eu começo o exercício de gratidão. E de todos que eu já pesquisei e apliquei, o mais eficaz é a que posso ser grato agora. Lembra que eu te falei antes das perguntas, né? As perguntas que eu posso fazer, as perguntas de foco. Então, a única coisa que a gente tem que fazer, que tem que automatizar, é fazer a pergunta. É fazer a pergunta com o real intuito de respondê-la. Da melhor forma que puder. Eu começo respondendo sonolento. E eu vou fazendo da forma como deve ser feita. Que é o quê? Faz a pergunta. Depois que você fizer a pergunta, você coloca a resposta. Você vai responder, é óbvio. E fecha os olhos, 2, 3 segundos. A que posso ser grato no dia de hoje? Responda. Lise o que você respondeu. Porque o seu subconsciente, ele gosta de imagens. O seu e o de todo mundo, ele gosta de imagens. Quando ele percebe a imagem, você sente. E a coisa que ele mais gosta é de sentir. E é isso que programa ele melhor. Então, eu continuo as perguntas, a que posso ser grato no dia de hoje, respondendo, visualizando e sentindo. Vamos colocar no nível de 0 a 10. 0 eu estando desanimado, sem vontade de fazer nada, e 10 estando bem entusiasmado e empolgado. Antes de atingir um nível 8, eu não paro. Eu mantenho legal, até pegar pelo menos nível 8. Né? Inclusive, quando eu chego na clínica, é curioso, né? Cada vez que tem uma secretária nova, é muito comum a que entra, né, comentar. Né? Nossa, mas o doutor Leandro é animado, né? Deve ser bom acordar bem assim, né? Eu sempre falo, não acordo bem assim não, eu treino, toda manhã eu treino. É musculação, é treino. Eu vou ali, né, sonolento às vezes, aqui posso ser grato agora, pelo que posso agradecer, aqui posso ser grato o que eu construí na minha vida. E quando, então, o passo é perguntar, responder, visualizar, sentir. Na hora que eu pego o nível 8, hoje em dia com 2, 3, 4 perguntas eu pego o nível 8. E sempre procurar responder, né, naquilo que você percebe, crescimento seu ou do outro. Eu posso ser grato pela minha família, mas vamos ser um pouquinho mais específico, porque eu não consegui visualizar a família. Eu tenho que conseguir visualizar. Né? A dica tem que ser igual uma cena de filme, tem que visualizar. Ok, eu posso ser grato pelos meus filhos. Então, visualizo os meus filhos. Então, eu posso ser grato pelos meus filhos e enteados. Visualizo meus filhos e enteados. Aí você nota uma mudança. Geralmente, o afeto a gente sente mais ou menos região torácica, né? Sentir um pouquinho, vai para o próximo. Aqui que eu posso ser grato, né? Tem uma situação que eu brinco, eu falo que eu roubo um pouco, que eu não tenho que usar a visualização mental, porque eu tenho um quintal que eu gosto muito. Então, geralmente, se não tiver chuvoso, se estiver chuvoso eu não gosto muito de chuva, então não dá para usar essa não. Mas se não estiver chuvoso, eu já abro a janela, já está entreaberta, aqui posso ser grato. Eu posso ser grato por esse quintal. É simples jeito, Zé Neto. Eu vou te cada falar dia eu gosto mais do meu quintal, meu né? café. Eu agradeço pelo ele o tempo todo. Minha xícara de café. É simples assim. Pois é, porque você gosta mesmo, não é? Gosto muito. Exatamente. Muito. E assim, eu custei aprender isso que você acabou de falar aqui. Não precisa ser uma coisa complexa e você não culpando de não falar que é sua família, o seu trabalho. Podem ser coisas extremamente simples. Do tipo, um certo dia que você está atrasado e o sinal estava aberto.
E você passou, não, que bom que deu tudo Sim, certo. Coisas muito simples te trazem para um nível de espiritualidade, de bem-estar, que eu não conseguia perceber. muito mal. É porque a gente não tem treino, né? É, nesse monte de informações que a gente recebe desde novos, né? A gente não tem treino. O exercício de gratidão ele é tão interessante. Por que ele é tão interessante? Quando a mente está no negativo, quando a mente está lá focando tudo que deu errado, tudo que pode vir a dar errado, né? Lembrando que dos seres humanos, 76% dos seres humanos focam antes no negativo do que no positivo. Foca antes na dificuldade do que na possibilidade. 76%, ou seja, mais que 3/4. Quando eu É a faço o metade exercício. vazia do copo. Sim, sim. Aí quando eu coloco o exercício de gratidão, aqui posso ser grato, eu somente posso agradecer por aquilo que está dando certo. Essa que é a magia da questão. Né? As pessoas ficam, eu sou feliz, eu estou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Rapaz, não vai funcionar, não adianta. O seu subconsciente ele exige um método, e o método é simples. A que posso ser grato? Ok, já acessou. Obrigatoriamente eu viro, eu mudo de lado. Eu estava no negativo, eu terei que ir para o positivo. Até para falar. Eu já tive paciente minha falando assim: Ó, doutor, eu fiz, e no começo era assim. Ah, não sei pelo que eu posso agradecer, não. Né? E aí eu perguntei, e aí? Não, mas aí eu não sabia, eu fiquei procurando que negócio que era esse. E achei. E hoje em dia? Ah, hoje em dia já tem várias, porque também é treino, né? As vias neurais para poder acessar aonde que, vamos pensar isso neurolinguisticamente, né? Aonde que está armazenada a informação pelo que você pode ser grato lá no seu cérebro. Se essa área está enferrujada, meu amigo, você vai ter que treinar mais ainda até ficar automático. Conforme eu falei, hoje em dia, 2, 3, 4 perguntas me colocam no 8. Né? Mas antes, eu ficava fazendo várias perguntas até chegar lá. Porque o que ocorre também, Zé Neto, é que na psiquiatria, por que então que eu me propus anos atrás já chegar na clínica dessa forma? Imagine só, se eu chego lá, meu paciente está desanimado e eu também. Como é que vai ficar? Né? Doutor, não estou bem não. Então senta aí que somos dois. Você está desanimada? Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. O foco faz toda a diferença. Tem uma outra coisa, lembrei aqui que eu escuto também em consultório, que é assim: nossa, doutor, não deve ser fácil ficar escutando aí o dia inteiro gente reclamando, não, né? E eu falo assim, nossa, realmente deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil. Porque não é isso que eu faço. Né? Eu não fico aqui o dia inteiro só escutando gente reclamando. Né? Eu fico aqui percebendo como que eu posso auxiliar as pessoas a se sentirem melhor e como que eu posso auxiliar as pessoas a se desenvolverem. É completamente diferente. O ângulo que você escolhe, né, é conforme eu coloquei antes. Qual que é o significado que você vai dar para isso? É o fim ou é o começo? Né? Não tem mais o que ser feito, é isso ali mesmo, ou a partir dali, a partir dessa abertura, a gente pode chegar em outro ponto. E o exercício de gratidão, retomando, é um tremendo exercício de abertura, porque você abre sua mente para o que está dando certo. Porque é interessante, eu já atendi um paciente, ele estava com receio de ficar muito otimista. Olha só que loucura que a gente já chegou. As pessoas com receio de ficarem muito otimistas, né? Por quê? Porque ele está melhorando tanto, né? E ele fez uma coisa que foi super legal, ele pegou objetivos, ele fez um caderno de objetivos da forma como tem que ser feita. E ele está melhorando e ele está com medo de ficar muito otimista. E eu coloquei, ok, mas quem que define onde você quer chegar, como você quer chegar, é você mesmo. Se você estiver com medo de estar muito otimista, então coloque. Meu objetivo é ficar com um otimismo intermediário, médio, falei com ele. Aí ele, não, aí não, doutor. Não, aí não. Aí assim eu não quero, não. Assim, então tá, qual o nível de otimismo que você quer? Né? De 0 a 10. Porque eu te garanto, meu amigo, falei para ele assim, eu te garanto que se
tiver alguma tragédia, se um helicóptero cair aqui agora, você pode ser otimista o quanto que for que você vai agir. Igual nesse momento agora, ser otimista numa crise não é defeito, não é falha, não é demérito. Que alguns pacientes meus têm escutado isso, por isso que eu estou levantando esse ponto. Ah, você é muito otimista. Ok, eu só posso agradecer pelo que está dando certo, pelo que dá certo. Quanto mais eu criar elementos na minha mente, né, que consigam acessar isso, melhor eu irei me sentir. São as emoções que nos movem, né? Emoção de mover-se para fora. São as emoções que nos movem. Quanto mais eu conseguir perceber aspectos positivos, mais irei agir. Não somente isso, eu costumo colocar também, Zé Neto, que isso é uma forma de honrar sua própria existência nesse mundo. Porque a maior liberdade que você tem é a liberdade de decidir no que você irá pensar e o que você irá fazer nesse momento e no futuro. Então, isso também é uma forma de honrar quem você é nesse mundo, uma forma de utilizar os seus dons. E é interessante que quando eu coloco isso, os resultados são muito bacanas, porque a pessoa se lembra da essência dela, ela se lembra da essência humana, da mesma forma como quando eu aponto, né? Que é a esperança que viabiliza a mudança, e então não é a certeza, porque a gente só cria nossos filhos achando que eles irão se tornar pessoas boas, não é com a certeza. Até porque se fosse certeza, não tinha por que fazer nada. Já estava pronto, já estava definido, né? Quando eu mobilizo essa decisão de como irei pensar, por consequência, vem também como irei agir por consequência. Então, você veja, acho que eu estou tentando responder aqui o ponto que você levantou, se tem o que é possível agir ali junto com os pacientes de forma simples. E não é junto com os pacientes só, junto com os pacientes, junto com amigos, junto com seus familiares, né? Zé Neto, se eu for fazer uma reunião aqui em casa, eu pergunto para mim quais são os meus objetivos. Eu pergunto para mim. E depois que eu comecei a fazer isso, interessante, as reuniões aqui começaram a ficar mais interessantes para todos. Porque você passa a ser um canal que viabiliza a vida dos outros, você viabiliza o bem-estar e o crescimento de cada um. E a satisfação que isso te traz é uma satisfação muito grande. Porque a questão dos objetivos também passa muito por quem você quer se tornar. Quando eu tenho um objetivo, eu quero me tornar alguém, porque eu não atingi aquele objetivo ainda. Significa, então, que eu preciso desenvolver algumas coisas em mim para chegar naquele ponto. Então, de repente, talvez antes eu fizesse reuniões que não eram tão agradáveis, e a partir da hora que eu estabeleço o que eu quero que ocorra, a partir da visão de crescimento e contribuição, tudo flui melhor. É curioso, a gente aprende a dirigir um carro, a gente faz autoescola, sei lá, 40. A gente aprende a dirigir um carro, a gente faz 40 aulas de autoescola. A gente faz 40 aulas de autoescola, mas a gente não faz 40 aulas para definir quem e como a gente quer ser. A gente estuda anos na faculdade, 12 anos só até finalizar o ensino médio, mas a gente não programa o tipo de vida que a gente quer ter em todos os âmbitos, seja no âmbito profissional, seja no âmbito financeiro, no âmbito afetivo, do relacionamento a dois, no âmbito familiar, né? De como da pessoa que você quer se tornar, de quem você quer ser. Então, nós passamos anos e anos nos dedicando a outras entendimento de outras coisas no mundo, quando nós mesmos nós não trabalhamos quem que a gente quer ser. E é extremamente simples. Extremamente simples. O beabá qual é o meu objetivo? Por quais motivos esse objetivo é importante e o que eu vou fazer? Esse é o beabá, né? Sempre contemplando as necessidades da alma, né? Crescimento e contribuição. Eu cada vez me convenço mais disso que você falou, Leandro. Eu cada vez fico mais convencido que a regra de Pareto vale e que é simples demais. Simples pra caramba. A gente está querendo complicar muitas vezes
É algo que, em prol de algum viés econômico, de algum viés político, mas a coisa é muito, mas muito mais simples do que a gente quer crer. É muito mais simples, concordo, é exatamente isso. Zé Neto, mas eu entendo até que as pessoas tenham uma certa resistência, mas mais cedo ou mais tarde elas caminham para isso quando elas querem melhorar. Eu demorei muito dentro da psiquiatria para poder concluir, para poder chegar a esse ponto, para poder concluir que era isso mesmo. Para você ter uma ideia, formas de psicoterapia, existem mais que 400. Tem terapia de tudo quanto é jeito, para tudo quanto é gosto, né? Tá, mas isso eu não preciso de terapia, a gente vive numa cultura de terapia. Você veja que eu, em momento algum, eu falei o que foi lá no passado. Você pode visitar o seu passado, não tem problema não. Mas a sua vida é daqui por diante. E tem várias terapias que ficam lá. Voltando, né? Hoje uma paciente me perguntou se ela não deveria ser traumatizada por uma situação que ocorreu com ela quando ela tinha 2 anos de idade. É um contrassenso completo. As memórias começam a se formar lá para os 4 anos de idade. Nós, seres humanos, nós vamos nos constituindo gradativamente. A questão é daqui por diante. É sempre daqui por diante. Tá, muito raramente tem alguma questão do passado que merece ser revisitada. E por que eu estou mencionando isso? Porque quando a gente vai passar pelo aspecto, eu tenho que ver como é que foi lá no passado, o que aconteceu, como que isso se processou depois. Não, é simples. É daqui por diante. E agora, o que eu vou decidir? É utilizar o seu poder de decisão. É utilizar o maior poder que você tem, que é esse, que é o poder de decidir como que você quer pensar e de como que você quer agir. O que pode acontecer é que você não sabe ainda. Para isso, basta desenvolver crescimento contínuo. E essa técnica ela é muito simples. Se você quiser, depois tem outros aprofundamentos. Você pode pegar um nível superior aí. Mas, igual você colocou, você faz. Deixa eu dar uma dica básica. Faça 5 minutos de meditação de manhã e pense o dia que você quer ter. Faz exercício de gratidão, 5 minutos de meditação e objetivos do dia. Só. Só isso. Coloque Eu vou te isso na sua falar, rotina. eu vou te falar que se eu não estivesse fazendo, eu ia falar assim, não, isso é bobagem, tá? Aham. Funciona, mas funciona Funciona. muito, muito. Funciona Leandro, muito. assim, a gente está caminhando até para o final, eu conversaria com você aqui mais umas 2, 3 horas, mas eu queria levantar uma questão que eu acho que não pode deixar passar. O que eu tenho visto nessa questão da pandemia? As pessoas continuam negativistas. Então, eu vou dar um exemplo que eu vejo muito, eu gosto muito do assunto nutrição, e eu vejo as pessoas reclamando, primeiro porque não tinham tempo, e elas não conseguiam cozinhar, e tal, e por isso que elas comiam porcaria. E agora é o contrário. Agora elas têm tempo demais e por isso elas comem. Como mudar esse mindset? Não só para alimentação, eu usei aqui a alimentação, mas como virar essa chave que você falou dos 74%, se não me falha a memória, negativistas para o positivo. Basta coisa simples, igual esses dois exemplos que você citou? Em termos de prática, sim. Em termos de prática, se você coloca exercício de gratidão, pelo que posso ser grato agora, responder, agora ou na minha vida, ou do que eu construí, responder, visualizar e sentir. Meditação, 5 minutos. E objetivos do dia. É simples assim. O que pode travar algumas vezes é a pessoa não ter se convencido. Vamos lembrar lá do termo motivação. Quais são os motivos para a sua ação? Se a pessoa não se convenceu, a questão é, ok, eu quero esse objetivo. Você pode definir, eu quero querer, por exemplo. Eu quero querer meditar 5 minutos. Ok. Por quais motivos? Prove para você mesmo. Aí tem algumas técnicas. Tem uma técnica que ela é interessante, que é assim, primeiro que você pode, claro, né? Você já pode achar nos primeiros motivos, né? Pensando sempre em termos de crescimento e contribuição, você já pode achar motivos fortes o suficientes para te colocar na ação. Mas se você não está achando, tem uma técnica que é estabeleça 20 motivos. Até 6, 7, 8 vai fácil. Tá por 10, 11, 12, você já está começando a forçar ali. Bem,
Lá para 13, 14, 15, o subconsciente vai ter que entrar. Ele vai te ajudar. Só que você tem que querer chegar nos 20. Né? Graças a Deus, você ainda tem sua liberdade de pensamento. Né? O mundo aí afora pode nos importunar com algumas coisas, e é a liberdade de pensamento que leva à liberdade de ação. E isso sempre, a liberdade de pensamento, a liberdade de decisão, sempre será sua. Então, às vezes a pessoa não está se convencendo, é pesquisar os motivos. Pesquisa os motivos por escrito. Viu, Neto? Isso é importante. Pesquise por escrito. A mente é fugidia. A mente ela tem um motivo, depois vem outro, aí depois pensa no seu oposto, né? E aí, de repente, você nem lembra mais o que você estava pensando, né? Então, escreva, né? Tenha caderno e caneta. Pode no computador? Pode, mas a gente não sabe por quê. Tem uma conexão, braço, cérebro, tem alguma coisa qualquer que acontece, que quando você escreve no papel, isso é muito mais eficaz do que no computador. Eu, por exemplo, eu prefiro muito mais escrever qualquer coisa no computador. Eu sei digitar, eu digito 4 a 5 vezes mais rápido do que eu escrevo. Eu prefiro muito mais digitar. Mas quando se trata de objetivos, quando se trata do que eu quero para minha vida, caderno. Eu tenho algumas pilhas de cadernos que eu, nos últimos anos, eu vou guardando. Né? O que eu quero que ocorra. Então, ó, papel, caderno e caneta. Né? Então, os motivos. O X da questão está nos motivos. Leandro, assim, sensacional, cara. Eu realmente, assim, quero muito fazer outras lives, estreitar mais o relacionamento, porque realmente você é um cara brilhante que transforma algo que parece ser complexo em algo extremamente simples e pragmático. Parabéns, obrigado em nome da Nefroclínicas pelo seu tempo, e eu queria deixar esses últimos aí 2 minutinhos para você dar sua mensagem final. Só antes, turma, essa live fica aqui por 24 horas, depois a gente sobe para o canal da Nefroclínicas do YouTube. Mais uma vez, brigadão, viu, Leandro? Zé Neto, eu que agradeço a chance de estar aqui, eu que agradeço a chance de falar com vocês, né? O Fernando sabe aí que eu sou um apaixonado pelo desenvolvimento humano, eu sou apaixonado por todas essas estratégias que são simples, que fazem nós crescermos e contribuirmos e irmos adiante na vida. Eu queria só colocar um último toque aqui, então, que foi um tema que a gente não abordou, mas eu acho interessante, né, para a gente pensar em termos de desenvolvimento e crescimento. É só fazer um lembrete que são 2 as luzes que iluminam a inteligência humana. A luz natural da razão e a luz sobrenatural da fé. Quando a gente cai só no racional, só na razão, a gente cai no racionalismo. Quando a gente cai só na fé, a gente cai no fideísmo. São 2 as luzes que iluminam a inteligência humana. Isso posto, utilize as 2 luzes que você tem. Desenvolva-se ao máximo. Vale muito a pena. Eu falo assim, para cada ficha de esforço que você colocar, você vai ganhar 5 ou 10. Vale mais do que qualquer outro investimento. Seja no lado racional, seja no lado da fé. Utilize as 2 luzes que você tem para viver uma vida plena. Está nas suas mãos. Eu te digo isso de cadeira, por experiência pessoal, e todas as pessoas que eu já atendi, e grupos que eu já desenvolvi, e eu aprendi com eles. Então, eu agradeço mais uma vez a chance de estar aqui com vocês, conversando com vocês, Zé Neto, podendo passar um pouco dessa experiência para as pessoas que estão nos assistindo. Para mim, foi um prazer enorme. Brigadão. E, baseado na fé, fica com Deus, boa noite. Fique com Deus. A gratidão vai para o caderno de hoje por ter tido a oportunidade de falar com você, Leandro. Foi um grande prazer. Eu que agradeço. Com Deus. Turma, muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Valeu.